Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar mais uma continuidade a respeito desse assunto, o arrebatamento da igreja. Nesta feita, nós iremos abordar aqui as surpresas do arrebatamento da igreja e nós iremos falar o propósito deste evento escatológico chamado arrebatamento da igreja, que é a vinda de Cristo invisivelmente para levar a sua igreja, o seu povo, para os céus, para dar os seus galardões e para o encontro maravilhoso nos ares e no banquete. Nós vamos aprender isso hoje. Você vai entender que banquete é esse e também que evento, qual o propósito desse evento. Então, nesta feita, nós queremos abordar algumas surpresas concernente a este dia do arrebatamento. Então, haverá surpresas nesse dia, já que Cristo ele volta de iminência, ele volta de surpresa, ele vem como um ladrão, então haverá muita surpresa neste dia. Então, conforme a profecia cabal de Mateus 24 e 19, nós vimos aqui duas verdades extraordinárias. Mateus capítulo 24, versículo 19. Aqui eu me refiro aqui a uma profecia cabal, porque essa profecia aqui ela foi parcial e teve seu cumprimento parcialmente quando Tito invade Jerusalém, massacra Israel, abre ali, pega as mulheres grávidas que amamentam, mata seus filhos, tira do ventre da mulher o seu feto. Mas esse texto bíblico haverá um cumprimento profético cabal, principalmente no dia do arrebatamento da igreja. Diz assim: mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Então, a primeira surpresa que nós vemos é que vai desaparecer milhões de bebês do ventre da sua mãe. Então, essa é a primeira surpresa que nós vemos no dia do arrebatamento. A segunda surpresa, o desaparecimento de milhões de crianças recém-nascidas. Crianças que estão amamentando naquele dia. Então, milhões de crianças irão desaparecer. E com base também em Lucas, capítulo 19, versículo 16, nós entendemos que algumas crianças, que nós chamamos que vivem na inocência, uma lei da inocência, irão também desaparecer naquele dia. Lucas 18, versículo 16, diz assim: mas Jesus, chamando a si, disse: deixai vir a mim os pequeninos. Aqui são as criancinhas. E não vos impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que recebe no meu reino como uma criança, em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Então, observe que com base nesse contexto, nós entendemos que as criancinhas, elas vão ser arrebatadas. Outra surpresa, alguns mestres interpretam, e eu também acredito, e eu vou citar aqui, Isaías 35 de Isaías, e o versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 35, versículos 8, diz assim: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. E os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Então os mestres ensinam que as pessoas que são especiais, que têm problemas psicológicos, pessoas que já nascem com aquela situação de inconsciência, né?
fica inconsciente, numa cama vegetando, crianças, adolescentes, jovens, irmãos. Ele se enquadra nesse grupo de pessoas que serão também arrebatadas. Porque Cristo não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então, essas pessoas são os inocentes a respeito da salvação. Não pode tomar decisões para a salvação. A quinta surpresa é que no dia do arrebatamento da igreja, pessoas salvas, pessoas seladas, conforme Mateus 24, 39 a 42, também uma profecia também cabal, teve também seu cumprimento parcial e terá seu cumprimento cabal. Então vão desaparecer. Sexta surpresa, bilhões de pessoas serão deixadas para trás. Então eu vou ler esse versículo, também essa surpresa muito grande. Mateus capítulo 7, versículo de número 21, diz assim: nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos maravilha? Então eu direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, essa surpresa irá também acontecer naquele dia. E por fim, nós temos aí a sétima surpresa e grupo de pessoas que irão ficar: os afastados, que estão desviados, os incrédulos, os falsos crentes, os falsos profetas e também os falsos mestres. Então, meus irmãos, com base nesse versículo, nós entendemos que haverá grande surpresa no dia que a trombeta tocar, no dia do arrebatamento. Meus irmãos, então agora nós iremos ver que existe um propósito, né? O propósito desse dia que nós chamamos de arrebatamento, a vinda de Cristo invisivelmente para levar o seu povo para o céu. Então, o primeiro propósito é que Cristo, esse dia, Cristo vai ressuscitar os mortos. Nós teremos uma aula específica somente sobre ressurreição. Então, um dos propósitos que Cristo vai ressuscitar os mortos. Então, se você observar o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, melhor, Tessalonicense, no capítulo de número 4, versículo 13 em diante, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele dá muita ênfase a essa ressurreição. Paulo disse assim, no versículo 14 e versículo 15: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também os que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos para a sua vinda, não precederemos os que dormem. Então, um dos propósitos é ressuscitar os santos, os crentes, os salvos, lavados no dia do arrebatamento. Segundo propósito, esse dia é o dia de transformar o corpo dos santos, dos salvos, que ele faz parte da igreja do Senhor. Então, nesse mesmo versículo 16 e 17, que nós já lemos várias vezes, mas eu queria ler 1 Coríntios. 1 Coríntios 15 e o versículo 51. Mais uma vez, ler esse versículo para você entender que existe esse propósito. Versículo 51. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os vivos serão transformados nesse dia chamado dia do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, o terceiro propósito, então nós temos o primeiro propósito, que é ressuscitar os mortos, o segundo, transformar os nossos corpos, né? E nós temos o terceiro propósito, que é livrarmos da ira futura, da ira de Deus.
Então está profetizado que haverá um tempo de angústia na terra de 7 anos. A angústia que nunca houve sobre essa terra. Um dia que Deus irá derramar a sua ira, irá tratar com Israel e com o povo gentil durante 7 anos, chamado 7 anos de grande tribulação. Então, Cristo vai livrar a igreja desse dia. Conforme a gente lê, vamos ler aí, Romanos capítulo 5 e o versículo 9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, Cristo vai tirar a igreja antes que inicie esse período que nós chamamos de grande tribulação. Também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Capítulo 5, versículo 9 também de 1 Tessalonicenses 5 e 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então está aí, meus irmãos, comprovado que Cristo tira a igreja antes da grande tribulação. Nós vamos ter uma aula específica só sobre esse assunto. E Apocalipse 3 e 10. Comprovaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação, que é a provação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, Cristo irá arrebatar a igreja antes que essa ira aconteça. O quarto propósito é que esse dia do arrebatamento é o dia de Cristo revelar completamente. Então, Cristo vai se revelar completamente. Então, é o dia de revelar completamente Cristo. Então, Cristo irá aparecer à igreja. Então, vai se cumprir 1 João 2,28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. 1 João 3, versículo 2 e 3. Amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha esperança, purifique a si mesmo, como também ele é puro. O quinto propósito a respeito deste dia. Então, será o dia do casamento da igreja. Então, Cristo tem uma tipologia, tem uma comparação, ele é o noivo e a igreja é a noiva. E haverá um encontro, um casamento. Então, será o dia do casamento de Cristo e a igreja. Então, se você ler Efésios capítulo 5, versículo 32, você vai ver que há uma união entre Cristo e a igreja. E também Apocalipse capítulo de número 19, versículo 7, diz assim: regozijai-vos e alegrai-vos, demos de glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Nós iremos ter aí uma aula somente sobre bodas do Cordeiro. Seja o propósito, é o dia da coroação. Então haverá um tribunal de Cristo, que nós iremos falar só numa aula específica. Então, esse também é um dos propósitos. Paulo escreveu ali a Timóteo 4 e 8, na segunda carta, disse: desde agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então será o dia da coroação da igreja. Então estes são os propósitos a respeito da vinda de Cristo. Temos aí o sétimo propósito, que o dia do arrebatamento é o dia da entrada triunfal da igreja na Nova Jerusalém. Então Paulo escreveu ali a Filipenses no capítulo 3, versículo 21, Paulo disse: a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também assim todas as coisas. Então, esse dia a igreja vai entrar dentro da cidade santa, que é a Nova Jerusalém. E ali nós estaremos para sempre com Cristo Jesus, o nosso Salvador.
Meus irmãos, então o último propósito que eu coloquei aí no slide aí para vocês é que o dia do arrebatamento será o dia da igreja se apresentar ao Pai. Então, haverá uma apresentação da igreja ao Pai. Então, quando nós começarmos a estudar o livro de Apocalipse, quando nós entrarmos nesse livro, você vai ver que a igreja ela é representada por 24 anciões, salvos 12 tronos, 12 anciões do Antigo Testamento e 12 anciões do Novo Testamento. Então, eles juntos, ele forma a completeza, a ordem completa da igreja entronizada nos céus, dentro da Nova Jerusalém. Então, será o dia que Cristo irá apresentar a igreja ao Pai. Então, irá se cumprir algumas profecias bíblicas. Por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a quem? A Deus. Apocalipse 22 e 4 diz assim: E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Então, Cristo Jesus irá apresentar a noiva ao Pai. E em 1 Coríntios 13, versículo 12, nós também vemos aí há um versículo que diz: Porque agora vemos por espelho ou enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço por parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. Então, a igreja do Senhor irá se apresentar na sala do trono. Glória a Deus. Tem uma mensagem que eu prego sobre as 7 salas, e uma das salas que é mais pregada, ensinada, é a sala do banquete, boda do Cordeiro, a sala do tesouro, tribunal de Cristo, e a sala do trono de Deus, que será o dia da apresentação. A igreja irá ser entronizada nessa sala para governar com Cristo, que é a sua noiva. Amém, meus irmãos? Então chegamos ao fim desta aula tão gloriosa que foi a respeito do arrebatamento da igreja. Eu queria que os irmãos entendessem que essa aula é o coração da escatologia bíblica. É um dos eventos que nós estamos aguardando, coração desejoso. Então, hoje nós aprendemos sobre a surpresa do arrebatamento da igreja e também os seus propósitos, né? Nós vimos que irá desaparecer como surpresa aqueles que estão no ventre de sua mãe, aqueles que amamentam, criança na lei da inocência. Nós também vimos também que pessoas seladas, salvas, sua igreja irá também desaparecer da terra. Grupo de pessoas que ficarão de fora do arrebatamento da igreja, os falsos profetas, os falsos mestres, os incrédulos, os que estão afastados do caminho santo do Senhor. Então, isso são surpresas a respeito do arrebatamento da igreja. E nós vimos também um propósito. Então, um dos propósitos é ressuscitar os mortos, transformar segundo o nosso corpo, esse aqui que é corruptível, no corpo incorruptível. Nós também temos um propósito de livrar a igreja do arrebatamento da igreja, livrar a igreja da ira futura, né? Com o arrebatamento. Nós temos também o propósito, que é o dia da coroação. Então a igreja vai coroar-se nesse dia. Também é o dia do casamento, onde Cristo vai se unir com a sua noiva, que é a igreja. E nós também vemos também que o dia do arrebatamento da igreja é o dia onde Cristo irá apresentar a igreja ao Pai. Então são aí alguns propósitos a respeito desse arrebatamento. Vamos orar a Deus, agradecer por mais uma aula que nós aprendemos neste dia. Pai de amor, Santo Deus, te louvamos por tua bondade, as tuas misericórdias, Jesus. E estamos aqui, ó Pai eterno, para te pedir graça, força, ânimo, Pai. Que o Senhor possa nos dar, Deus, sempre para disposição para andar em santificação. Nos ajuda, ajuda a tua igreja, teu povo, teus filhos, os pastores, obreiros, a tua casa, Senhor. Pai de amor, é isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa aula em nome de Jesus.